No processo de um governo de esquerda que quer fazer uma ditadura, você tem que destruir as Forças Armadas que são apoiadas pelo povo, reformar internamente as Forças Armadas, aparelhando as Forças Armadas, tomando o poder das Forças Armadas, para depois fazer essas Forças Armadas se voltarem contra o povo. Exatamente como fez, por exemplo, Hugo Chávez lá na Venezuela a partir de 2005, 2006 para frente. Nós estamos falando da Venezuela quase 20 anos depois que Hugo Chávez iniciou o processo da ditadura que hoje o Maduro personifica. Gaddafi fez isso, Saddam Hussein fez isso, todos os ditadores fazem isso. As Forças Armadas, como as polícias, obedecem ao chefe do Poder Executivo. Ele é o chefe do Estado-Maior. Então, elas não brigam com o superior, elas têm hierarquia. Se o superior sabota e destrói, elas são destruídas ingenuamente. Então, na história, toda vez que um partido comunista, toda vez que a esquerda, toda vez que alguém quer destruir o povo, tem um processo. Rapidamente, Alexandre Pitoli, o Lula prometeu lá em julho de 2023 que ia priorizar os projetos que o Bolsonaro deixou de lado e levantar o orçamento das Forças Armadas. O Lula prometeu, tá lá na CNN em todo lugar. Pois um ano depois, em julho de 2024, dia 30 de julho, teve o decreto presidencial 12.120, de 30 de julho, que cortou 675 milhões de reais do orçamento das Forças Armadas. Em abril, o Lula já tinha cortado 280 milhões do orçamento das Forças Armadas. As Forças Armadas pedem hoje 1,4 bilhão de reais para poder fechar o ano. O Lula está acabando com o orçamento das Forças Armadas. Um exemplo simples disso daí é que a Marinha do Brasil, que tem o país que tem o 9º PIB do mundo, tem a 25ª Marinha do Brasil. E o orçamento que o Lula liberou para a Marinha do Brasil, eles não têm condições de fazer manutenção da frota, o sucateamento vai ser mais acelerado, vários dos navios da nossa frota da Marinha de Guerra vão deixar de serem ativos nos próximos poucos anos, e o Lula está desmontando, acabando. O Exército Brasileiro recebeu orientação ou proposta de vender propriedades do Exército Brasileiro, vender quartéis, para ter dinheiro para pagar as próprias contas. Então, o processo que está sendo feito de arroxo, de desestruturação das Forças Armadas com corte orçamentário é descomunal. Isso já deixa todo mundo apreensivo, sem dinheiro, sem condições. Agora, para piorar, o Lula agora em agosto, exonerou 9 generais. Quem manda nas Forças Armadas é o presidente. O presidente da República exonerou 9 generais e foi formalizada também agora dia 30 de julho, alegando necessidade do serviço para mudança de comando. O Lula exonerou o secretário de Economia e Finanças, o general que era secretário de Economia e Finanças. Sabe por quê? Para pôr lá alguém, tipo, obedeça. Tipo a Magda Chambriard na Petrobras. Tipo o Galípolo no Banco Central. Ok. Alguém para ferrar as Forças Armadas. Trocou o general que cuida da logística e mobilização de Estado-Maior conjunto das Forças Armadas. Desorganiza tudo, ou se organiza conforme eles queiram. O Lula trocou o subcomandante de operações, o general que é subcomandante de operações terrestres. Trocou o chefe do Departamento de Educação e Cultura. Mas por que o general, chefe do Departamento de Operação e Cultura, de Educação e Cultura é importante? Para ir lá fazer, dentro da formação militar, o trabalho que o MST faz lá no MST. Para fazer uma lavagem cerebral nas tropas. Trocou o comandante. Trocou o comandante da 7ª Divisão do Exército, sediada lá em Recife. Trocou o diretor do Serviço Militar, que é quem cuida. O Serviço Militar cuida de todas a renovação das pessoas que fazem 18 anos, tem que prestar serviço militar. Trocou o chefe do Estado-Maior do Comando Militar Sul e trocou o general, que é o subchefe do Estado-Maior do Exército. Peças fundamentais na fundamentais. Nunca trocaram 9 generais. O Lula deu uma canetada, botou 9 generais para fora. Como é que é o processo? O processo é por gente aparelhada. E por que ninguém fala disso, Cláudio? Porque ninguém também fala do Gilberto Kassab do hacker. Tem assuntos que a ordem lá de cima, do Zé Dirceu e dos poderosos não falem sobre isso, porque aqui é onde dói se o povo souber. Aqui é onde dói no meu projeto de ditadura nacional. Esse é o projeto de ditadura nacional. Estão desmontando as Forças Armadas no orçamento, na estrutura. E vou acrescentar mais uma coisa. O Hugo Chávez, no processo de controlar as Forças Armadas, ele pegou e aumentou uma quantidade enorme de tenentes coronéis e de generais lá, para fazer ascender um monte de pessoas aparelhadas a ele. Eu acredito que é o próximo passo que o Lula vai dar nos próximos 2 anos, porque eles vão esperar passar a eleição de outubro e vão continuar agora, de 2024. Aí de 2024, de outubro para abril do outro ano, eles vão meter um monte de louco para fazer os absurdos da ditadura que eles estão construindo. Porque eles, vou dar outro exemplo, por que a Starlink foi posta no roteiro? O que tem a ver Starlink com isso daí?
A Starlink é usada para garantir o contato das Forças Armadas de maneira segura, sigilosa e constante em qualquer lugar do território nacional e do mar territorial nacional. Lembrando que as decisões do ministro Alexandre de Moraes ultrapassam o Poder Judiciário e estão atendendo ao interesse de uma estrutura gigantesca política. Política. É o que eu estou dizendo aqui já faz tempo já. É uma estrutura política. Não é uma decisão do Supremo, é uma decisão de uma estrutura política. De implantação da ditadura no Brasil, desfacelamento da estrutura de segurança nacional do Brasil e cá entre nós. Quem sai ganhando no mesmo dia que tudo isso está acontecendo? O narcotráfico. O narcotráfico sabe que a Marinha não tem estrutura, o narcotráfico sabe que o Starlink está saindo do ar, o narcotráfico sabe tudo. Tem gente para contar tudo para eles. Tem gente falando pro narcotráfico onde pode entrar e pode passar. Lembrando, o Lula fez quando assumiu uma GLO. Lembra daquela garantia da lei da ordem, que falava que se o Bolsonaro fizesse era golpe de Estado? O Lula assumiu no início de 2023, fez GLO. Aonde? Porto de Santos, Porto do Rio, Exato. Porto do Paraná. Rio, São Paulo e os aeroportos do Galeão e Cumbica. Ele fez isso. Aí um conhecido meu da Receita Federal virou para mim, e depois de final de 2023, falei, aí como é que tá essa GLO lá? Falou assim, professor, tiraram a gente da Receita Federal, a gente entendia no cheiro, no olhar e a distância, onde é que estava droga, onde é que estava sacanagem. Botaram um monte de militar que não sabe nem se separar boneca de cachorrinho. Ou sabe o que tem que fazer ali. Os que sabem, mas... Não, você entendeu? Entendi. Sabe quem tem que proteger ali. É aquilo que você falou da biqueira, passa a viatura, mas não olha. Por que o Lula fez GLO nos portos e nos aeroportos onde mais flui droga no Brasil? Sem resultado prático nenhum até agora. Nenhum, e renovou agora, recentemente. Sim. Por que ele fez isso? E também não comenta, você não vê a imprensa comentar. Como você não vê a imprensa comentar a importância do impacto da decisão do ministro em cima do Starlink que vai afetar a segurança nacional? Como ninguém comenta o quanto que o corte de orçamento que o Lula está fazendo está destruindo as Forças Armadas. Brasileiros, o meu temor, minha opinião pessoal, Você ainda pode ter, viu, Cláudio? ainda posso ter. Eu sou geógrafo e sou advogado. E fiz engenharia de produção, mestrado, para estudar exatamente como fazer a logística do supply chain. Então, atenção, senhores. Minha percepção, estão desmontando a estrutura de segurança nacional brasileira no dinheiro, na imagem, que destruíram a imagem, e estão substituindo pessoas lá dentro em cargos importantíssimos para pôr pessoas aparelhadas. Peraí, você tocou num ponto interessante. A destruição da imagem faz parte desse pacote. Faz parte do pacote. Isso aí Lenin ensinou há 100 anos atrás a gente na achar Revolução Russa. que o exército hoje só serve para pintar bordo de sarjeta faz parte da destruição da imagem. Faz parte da destruição da imagem. O que aconteceu no Rio Grande do Sul faz parte da destruição da imagem. Tudo isso faz parte da destruição da imagem. Isso são projetos que a esquerda aprendeu, que é o manual, eles têm um manual, isso é acessível na internet, de como fazer a revolução, as regras que Lenin e Trotsky ensinaram, faz parte, destruir a imagem deles, para poder humilhá-los, perder a moral da tropa, substituir o comando da tropa, deixar todo mundo pobre, preocupado só se vai ter comida ou não, e assim ir controlando. Como disse o ministro, uma coisa é ganhar a eleição, outra é tomar o poder. E você toca num nome bastante importante nessa estrutura do bastidor, que é Zé Disseu. Sim, Zé Disseu, gênio da história. Hein? É o gênio da história. E que sumiu também. Dá palestras. Sumiu das lentes, né? Das grandes mídias. Sumiu das câmeras. Deu palestra recentemente, ele fala, nós estamos sempre... Tá elegível. Eles sabem que eles perderam o povo. A esquerda do Lula, a esquerda do Zé Disseu, eles sabem que o povo não suporta mais eles. O Lula não aparece mais em campanha de prefeito em nenhuma cidade grande, porque é uma rejeição absoluta. Os petistas não lançaram pessoas em várias cidades, porque não tem como ter voto. Então eles sabem que para ficar no poder não é mais democracia. É a democracia no conceito que eu já chamei a atenção, que o conceito de democracia, para Lenin, Trotsky, pessoal da Revolução Socialista, da Soviética, democracia para eles é a ditadura do proletariado. Quando um esquerdista fala em defender democracia, ele fala em defender a ditadura deles. Não é o conceito ocidental que nós temos de participação e liberdade. Não é. Então atentem, a esquerda já entendeu que não tem mais povo, não terá mais povo, o fenômeno Bolsonaro é um exemplo, mas as mídias sociais fizeram nós cidadãos entendermos, nós não queremos corruptos destruindo, e nós não queremos esquerda destruindo. Então como a esquerda sabe Mas disso... caminhamos para perder as redes. Mas esse é o projeto. Eu concordo, entendi. Por isso que tem uma aliança judiciário e executivo, cooptando a única força que ainda pode tentar resistir, que é o legislativo. E é por isso que participações populares, como a manifestação de 7 de setembro, previstas no artigo 359-T do Código Penal Brasileiro, que essas manifestações não são crime contra o Estado Democrático de Direito. Tem que tomar cuidado, sim, mas não são crime. Nós temos, a única chance é fazer os políticos ainda terem medo do voto popular. E pro dividir para dominar é um princípio básico de controle. Quanto mais se criar subdivisões e conflitos dentro da população, fica mais fácil de manipular os grupos.